Eu sou a Albilene. E eu sou o Wesley. E esse é o Parceiros Cast. E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer isso. Muito bonequinha. E o que fez a Albilene dizer isso. Muito bonitinha. Olá! E aí, povo? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Parceiros Cast. Como vocês estão? No último episódio, nós falamos sobre medos e fobias, vocês lembram, né? E é um episódio que eu guardo no meu coração. Foi muito especial. Foi um episódio diferente do que a gente vinha fazendo. Também acredito que foi um episódio importante. Um tema que a gente tentou tratar, pelo menos, né? De uma forma mais leve, mas que é importante, né? E que teve a participação maravilhosa da psicóloga Carol Veras, que nos ajuda bastante, que foi super solícita com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Exatamente. E até agora parece que sim, porque a gente teve uma recepção boa. Então, pelo menos nos comentários que a gente soube, a gente ficou bastante feliz. Inclusive, pessoal, é muito importante para que vocês possam dar esse feedback para a gente, inclusive para a gente ir melhorando, porque como nós somos um podcast que acabou de começar, né, a gente tem muito a aprender ainda. A gente agradece muito pela paciência com os problemas técnicos, porque a gente sabe que de vez em quando o áudio corta, e é meio ruim quando a gente está escutando o áudio e tem esses cortes. Então, muito obrigado pela paciência e pelo apoio. Gratitude a todos. E falando nisso, temos alguns comentários sobre o episódio anterior que nós gostaríamos de comentar. O famosíssimo Romário, advindo de Jupi, disse parabéns pelo episódio, amei participar e foi muito bom ouvir um assunto sério e importante de uma maneira leve. Obrigada, Romário! Foi isso que a gente tentou fazer mesmo. Muito obrigada. E parabéns, Carol, pela participação. Enriqueceu bastante a discussão. Curti muito. Obrigada mais uma vez. E esse PS, acho que é a parte mais importante. Sim, o brinquedo se chama Pata. E sempre se chamará. Hashtag Jupi. Sim, Jupi quem conhece sabe, né? É uma instância assim, muito especial do estado de Pernambuco, que se diferencia, se destaca das demais cidades. Então, quem somos nós, né? Para questionar as denominações que Jupi dá para brinquedos e demais coisas, né? Então, ok, é pata. A gente não tem local de fala aqui, né? Não, pois é, justamente, é isso. Lucas Renault comentou, inclusive, Lucas, todo episódio ele comenta, né? Isso deixa a gente bastante feliz. Anjo. E aí ele disse: Uau, essa é a reação correta para este episódio. U. 62 minutos que voaram leves. Como é importante trazer essa discussão com essa roupagem descontraída, mas ao mesmo tempo séria, visando contribuir de alguma forma com quem passa por essas situações. Já tá repetitivo dizer isso, mas amei. Só uma observação. Em defesa dos meninos, o rato era realmente enorme. Eu vi fotos e o dito cujo era assustador. KKK. Ansioso pelo próximo episódio. Gente, agora eu tô chocado porque os meninos. Matheus não contou essa parte. Eles tiveram tempo de tirar foto do rato ainda. Pois é. Pra você imaginar a situação que foi ali, né? Tiveram que registrar. Obrigada, mais uma vez. Agora, a Lucas, que como a Wesley falou, é muito assíduo e sempre dá esse feedback maravilhoso pra gente. Muito obrigada. E a gente acredita em você e nos meninos, tá? O rato era enorme, tudo bem. E agora a gente vai escutar um áudio de uma parceira. Nossa parceira Viviane. Conhecida como Arielle. Peraí que eu tô rindo muito ainda. Eu amei. E aí, uma coisa que eu penso muito é isso. Tá vendo que pensamento atrai pensamento? Eu morro de medo de pensar alguma coisa assim, meu pai. Eu tenho um pensamento
Eu tenho um pensamento, ó. Eu tenho uma coisa, que toda vez antes de sair de casa eu fico, meu pai, eu vou ser assaltada. E aí eu tenho muito medo, e aí eu fico, não posso pensar nisso, porque se eu for é porque eu tô pensando. Aí fica num conflito entre eu mesma para pensar e não pensar nisso. Então, né? Arielle e a sua luta consigo mesma. Não, mas eu tô super de acordo, porque eu acredito muito nisso. Quando a gente pensa muito nas coisas, elas podem acontecer. Inclusive, mãe escutou esse episódio, escutou o comentário, a história de William, e ela está vendo, tanto pensou que aconteceu. Então, gente, vamos pensar menos, né? Porque eu acho que ninguém quer ser abordado daquele jeito pela polícia, ninguém quer ser acusado de um crime que não cometeu, ninguém quer ser assaltado, né? Então, vamos pensar em coisas boas. Eu vou ser milionário, vai cair um montão de dinheiro na minha conta, né? Vou fazer parte da família das Kardashians. Vamos só pensar em coisas positivas. E antes de introduzir o tema desse novo episódio, nós gostaríamos de dizer uma novidade maravilhosa, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. Eu mesma amei, foi tudo pra mim. Nós estamos agora também no Spotify. Atendendo muito a inúmeros pedidos de 2 pessoas. Então vai ficar mais fácil para muita gente que tem Spotify. A gente sabe que não é fácil ficar escutando pelo YouTube. Agora, de verdade, vocês podem colocar o fonezinho de ouvido e sair pela casa limpando e conversando com a gente. Então, comentando o episódio ao mesmo tempo que escuta, né? Comentando com a gente ou com outra pessoa. Compartilhando. Colocando lá no Instagram. Nossa, olha que maravilhoso. Agora vocês vão poder continuar ajudando a compartilhar. E, gente, por favor, compartilha. Se vocês gostaram do episódio, fala para outra pessoa, pede para seguir lá no Instagram. A gente tá tentando postar umas coisinhas engraçadas de vez em quando. Então, é isso. Então, qual é o tema de hoje? É um tema, Abilene, que todo mundo vai se identificar, porque tá todo mundo passando por ele. Nós vamos falar hoje sobre a vida de quarentena. Sim, e para introduzir esse assunto, nós jogamos uma perguntinha lá no Instagram que rendeu muito, muito mesmo. Um total de uma pessoa respondeu, uma pessoa maravilhosa. Romário, mais uma vez aí prestando todo o seu apoio ao nosso podcast. E qual era a mesma pergunta? Eita, peraí. Não era uma pergunta, era uma solicitação. Que era conta pra gente as suas aventuras da quarentena. E é isso, galera. Então a gente decidiu falar sobre esse tema, porque na verdade isso foi uma sugestão de Caroline Veras, que participou no último episódio. Ela disse, gente, por que vocês não falam? E a gente pensou, sim, por que não mesmo? Então a gente vai falar sobre esse tema, né? Essa vida na quarentena, né? Nós que estamos todos dentro das nossas casas, ou não, porque talvez precise sair para trabalhar, né? E ainda tem que sair para fazer as comprinhas, talvez ir ao médico. Mas a gente quer falar sobre as aventuras da vida de um quarentener nesse episódio. E aproveitando para falar da quarentena, Bilene, com quem você está passando a sua quarentena? Então, eu tenho passado a quarentena com os meus pais e o meu avô. E meus 6 gatos. E agora, meus 2 cachorros. Porque eu tinha 3, mas um infelizmente faleceu. E eu achei positivo estar passando a quarentena aqui em casa. Porque ano passado mesmo eu tinha uma rotina de trabalho muito pesada. E eu só vinha pra casa pra dormir e comer. Agora, nessa quarentena, eu tive a oportunidade de almoçar com os meus pais de novo, jantar com os meus pais todo dia, porque isso não acontecia. E acho que não só ano passado, há um bom tempo. E aí a gente conseguiu estreitar os laços de alguma maneira, fazendo isso. E você, Wesley, com quem você tem passado a quarentena? Minha quarentena, eu tenho passado com meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, aqui na minha casa. E com esse povo todo aí na tua casa, como é que tem sido a convivência? Vocês têm se estranhado ou tem sido tranquilo? Mulher tem sido normal, como sempre, né? Às vezes a pessoa tem as discussões normais que acontecem com as coisas cotidianas, né? Mas
como cada um tem, ainda que a gente mora na mesma casa, cada um tem sua rotina. Por exemplo, meu irmão mais velho, ele trabalha, então ele precisa sair. Pai, ele tem as coisas dele para fazer, ele tem uma oficininha, então ele tá por lá, ou então tá fazendo alguma coisa pela casa, ou lendo, ou então assistindo. Mãinha também tem as coisas dela para fazer. Aí tem os momentos que todo mundo se junta, né, para ajudar a fazer as pizzas de mãe. E é isso, tipo, tem sido assim, nesse sentido tem sido bastante tranquilo. Agora imagina se essa quarentena tivesse acontecido em outros tempos. Putz. Quando, sei lá, teu irmão mais velho não trabalhava ainda e o do meio era adolescente e tu era mais novinho. Imagina a loucura que ia ser todo mundo em casa. Isso mesmo. Eu fico imaginando também se minha irmã não fosse casada e morasse aqui ainda. E ela provavelmente estaria trabalhando em home office. E isso é loucura, porque eu não sei como é que seria lidar com ela. Porque a gente já brigava normalmente, né? Cada um tendo sua rotina. Mas imagina na quarentena, então. Não, e fora que eu acho que a gente tá, pelo menos, a gente realmente está numa condição privilegiada no sentido de, ou seja, a gente não está passando tanta dificuldade quanto estaria passando Sim. em outras situações, em outras épocas da gente, ainda que a gente que apareça os perrengues, né, para gente passar nesse período. Sim. E como outras pessoas estão passando de fato, né? Exato. Necessidades nessa quarentena. Mas, enfim, a gente sabe também que todo esse período atípico muda muito a nossa rotina, embora a gente ainda tenha que manter ela. E muita gente passou a dormir muito tarde, ou até nem dormir. E como é que está o seu sono, Wesley? Você tem dormido? Então, logo no começo, quando começou a quarentena, eu ainda estava trabalhando. Digamos assim que o primeiro mês normal, mas a partir do segundo mês eu estava tendo muita dificuldade para dormir. Tanto é que manhã começou a fazer um chás aqui em casa das plantinhas que a gente tem, né? Chá de camomila, chá de não sei o que, essas plantas aí. E aí toda noite ela faz, a gente toma e isso tem ajudado muito. Vai dormir. Agora, de vez em quando eu vou dormir mais tarde porque eu tô jogando LOL, ou de vez em quando porque eu tô assistindo uma série ou um filme, ou porque eu tô lendo um livro. Ok. E vocês, minha gente? Como é que está o sono de vocês? Eu sei que alguns ouvintes estão sem sono. Isso deve ser bem complicado, né? Ou então só vão dormir 7 horas da manhã e lá se vai horas. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum em dormir. Se você disser, Blaine, vai dormir agora, eu vou. Pode ser que horas for. Eu posso ter dormido o dia inteiro, mas se eu quiser dormir mais, eu vou dormir. E que Deus conserve assim. Então, eu até tentei dormir mais tarde, mas eu não consigo. Quando é meia-noite, isso é o cedo pra mim, tá? O normal, meia-noite. Pra outras pessoas isso é muito tarde, né? Mas quando é meia-noite, 1 hora, no máximo, eu já tô dormindo assim plenamente. E o problema é que, agora que eu não tô trabalhando mais, eu não tenho aquela obrigação formal de acordar cedo. Claro que eu ainda tenho muitas coisas pra fazer. Mas, como não tem aquela obrigação, aí é difícil acordar. Aí todo dia é uma luta pra conseguir acordar. Hoje eu acordei 6h30 e eu fiquei muito feliz depois que acordei, claro, né? Porque na hora de acordar é triste. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, se eu acordasse todo dia nesse horário, ia ser tão bom, porque o dia ia render tanto e tal. Mas aí a gente pensa, inverno, Garanhuns, frio, cobertor. Quem é que vai querer acordar por livre e espontânea vontade às 6 horas da manhã? É difícil, né? Tá, agora tu acordou normalmente assim, tipo, acordei. Hoje? Aham. Não, hoje eu realmente tinha que sair. Ah, tá. Eu fui ao médico. Ah, Mas assim, e algumas vezes eu consigo acordar, só que aí eu disse, tá muito cedo, vou dormir. Ou então eu ainda tento me forçar a levantar, mas eu não consigo. Alguma coisa me prende. Aí eu não consigo levantar no horário que eu gostaria.
Aham. Não, hoje eu acordei. Essa noite eu não dormi muito bem, não. Então eu acordei hoje 6h30, eu tava de pé. Eu olhei pro relógio e não pude acreditar em mim mesmo. Disse, gente, O que tá acontecendo? Eu vi que tu mandou uma mensagem no grupo. sei lá, fez tempo. Essa noite eu não dormi direito. Sabe aquela noite que você dorme, você fica dormindo e acordando? Uhum. Aí quando deu 6h30 já descansei, aí levantei. Chega. O que é assim, eu vou fazer um comentário que eu não gosto de dormir. E o quê? Se eu puder, eu vou deixando pra dormir até assim. É uma coisa que eu não gosto, eu não sei explicar. Eu sinto que eu tô perdendo o tempo da minha vida dormindo. Já ouvi gente falando assim. Mas não é no sentido de tipo, ai, porque não é como se eu fosse a pessoa mais produtiva do mundo também. Tipo, ai, não, eu tô aqui trabalhando 1000 projetos, não é só porque eu não gosto. Uhum. Eu durmo porque eu preciso. De vez em quando, por exemplo, nos domingos à tarde, eu deito na cama, eu tô lendo, aí acabo dormindo. Mas não é porque, tipo, eu disse, nossa, eu vou sentar aqui e vou dormir. A não ser que eu esteja doente, eu tô muito cansado, eu digo, não, agora eu vou ter que dormir. Mas eu não gosto, não. Por um curto espaço de tempo eu gostaria de ser assim. Porque às vezes é difícil, porque você tem as coisas pra fazer, mas aí sua cabeça diz, você precisa dormir, Albelene. Aí, ok, vou dormir. E tipo, eu nem tô tão cansada assim. Uhum. Às vezes, né? Às vezes estou. Enfim. Gente, mas alguém que tá escutando esse podcast também tem isso de, tipo, não gostar de dormir? De qual time você é? Que não gosta de dormir ou que gosta de dormir demais? É time Wesley ou time Albelene? Será que eu vou ser cancelada por isso? Eu tô traumatizada. Se tiver alguém que ser cancelado nesse sentido, sou eu. Não é possível, né? Mas tudo isso faz parte da vida do quarentener, né? Uhum. Que de certa forma nossa rotina mudou, né? Inclusive nosso sono está aí incluso nessa rotina. E dando continuidade, a gente também sabe que muitas pessoas aproveitaram esse tempo para começar a criar coisas novas, ou então tentar fazer coisas novas. E eu quero que vocês pensem, o que vocês fizeram durante essa quarentena de novo? O que você começou a fazer agora que você não fazia antes? Você, Wesley. Nossa, quando começou essa quarentena, eu acredito que eu não fui o único que pensou, eu provavelmente vou ter mais tempo livre. Então, eu comecei a me planejar. Agora finalmente, sabe aqueles planos de 15 anos atrás, você tipo, pensar, finalmente, então eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para conseguir fazer isso, sei lá. Não, agora durante a quarentena eu vou aprender a dar um salto triplo carpado, vou aprender a fazer um moonwalk, vou aprender a fazer sei lá, algum prato super exuberante. Vou escrever meu livro, vou fazer meu filme. Eu sei que você fez uma dessas coisas aí. O quê? Deu um salto Pão. carpado. Postou a foto do seu pão. Eu acredito que não. Muita gente tentou ou pensou em fazer pão antes da quarentena, tenho certeza. Se não fez, pensou. Não só pão, né? Outros pratos diferentes que às vezes podem não dar muito certo, como foi o caso do nosso amigo Romário, que respondeu lá no Instagram as aventuras da quarentena dele. O que ele fez? Duas coisas, né? Uhum. Ele tentou fazer um frango teriyaki, só que ele colocou muito molho shoyu. E aí, segundo as palavras dele, virou um grande petróleo. Tá rico. Tá rico agora. E aí, digamos que não estava muito tragável. E aquele negócio é salgado, né? Molho shoyu. Olha, a pressão alta vem, viu, Romário? Cuidado, pelo amor de Deus. E outra coisa que ele tentou fazer foi um bolo de banana, né? Que tinha caramelo. Eu fiquei com vontade de comer. Só que assim, ele mandou uma foto pra gente e ficou com uma aparência bem exótica, né? E o caramelo virou pedra. E eu não julgo, porque uma vez eu fui fazer um pudim e também passou do ponto o caramelo. É muito chato pra fazer caramelo. Demais. E aí virou pedra também. Então, você tentou fazer algum prato durante essa quarentena, alguma comida? Eu? Uhum. Tudo que eu fiz foi. Não foi um prato, mas foi um beijinho diferente. E o pudim. Eu fiz o pudim também. Mas eu acho que não sei se foi na quarentena já. Porque eu não sou muito fã de cozinhar, sabe? Prefiro comer. Mas, e quando eu invento alguma coisa, geralmente é doce. Mas eu acho que eu inventei alguma coisinha. Um brigadeiro. Até fiz um storyzinho, mas aí depois eu apaguei, porque não era mais a mesma pessoa que tava fazendo o brigadeiro. Ou
O beijinho. Eu falei brigadeiro, foi? Falou brigadeiro agora. Ah, enfim. O beijinho não é mais a mesma pessoa, enfim. Mas acho que eu tentei. Mas foi a única coisa que eu tentei, assim, fazer de novo, de cozinha. E em relação a outras coisas, de novo, que eu tentei fazer, eu comecei... Não era tão novo assim, né? Mas eu comecei a fazer uns exercícios. Duraram 2 ou 3 dias. E de novo, que eu não fazia, definitivamente antes, eu não fazia podcast, né? Eu não era podcaster. Agora eu sou. Maravilhoso, Pronto, exatamente. basicamente isso. Eu acho que todo mundo tentou fazer alguma coisa assim diferente da rotina para tentar. Acredito que também para manter a sanidade, né, durante esse período. Sim. Eu também baixei um aplicativo de exercício e ainda faço de vez em quando eu quero. Muito Não é bem. mais assim todo dia não. E eu pensei ainda em procurar umas aulas de canto no YouTube, mas eu não tive coragem, porque eu precisaria cantar para isso. E eu não quero colocar meus pais nesse risco de ouvir eu cantando. Amiga, eu acho que tudo super devia investir. Um dia, quem sabe? Então seria uma, sabe, Mila? É Mila, de Companhia do Calypso. Quem sabe um dia eu chego lá, né? Se Deus quiser. E falando nesse ambiente de música, nós sabemos que muitas lives foram proporcionadas pra gente, né? E não só lives de músicas, mas também lives de conversas e lives no Instagram, de sei lá o quê. Muita coisa já aconteceu em relação a lives, né? E aí, vocês já fizeram uma lista de quantas lives vocês assistiram durante essa quarentena? Pensem aí. Tu, Wesley. De música, De primeiro. música que eu tenho assistido, Uhum. eu escutei a Dijão, que eu escutei Sim, contigo. ouvimos juntos. Sim, Claro, cada um na maravilhoso. sua casa, deixando claro. Sim, Escutei uns pedaços da de calcinha preta, uns pedaços bem pedacinho mesmo. sim. Também, eu também. Alguns pedacinhos. Escutei a da banda Fresno. Inclusive, eu quero deixar bem claro que quem escutou essa live no dia que eu escutei, que eu não lembro mais qual foi, se não escutou depois a live deles na Twitch, que foi o after que eles fizeram, perdeu, viu? Porque tava muito bom. E a outra que eu escutei foi o Quarenteners FM, da Samira Close. Ah, Que ela saiu maravilhoso. tocando um monte de música assim, emo, sabe? Tipo, de Avril Lavigne, a Simple Plan. Ai, E que tudo. maravilhoso. Queria. Então, eu ouvi a Dijão. Uns pedaços da de calcinha preta também. Ah, eu ouvi uma de limão com mel. Mas não era a mesma coisa, sem Batista Lima. Vi um pedacinho daquela que tinha Pablo e mais outras cantoras, que eu não lembro quem é. De Pedro Sampaio, eu vi também umas partes. Muito boa. E acho que foi isso. E lives acadêmicas? Você viu alguma? Abeline, assim, sendo muito sincero, eu vi várias. Assistir, Já é outra coisa. Teve algumas que eu comecei a assistir. Mas assim, vou me ater a isso. Desisti no meio. Pra não me comprometer aqui. E você fez alguma live? Porque teve muita gente que fez lives, né? Não sei de que e por quê, mas teve gente que fez. Você fez alguma live? não. Tu fez algum? Não, também não. Mas assim, o perigo dessas lives de gente assim, que não é verificado, ou que não é cantor, alguma coisa assim, é que às vezes você pode entrar em alguma live e pode não ter ninguém. Você pode ser a primeira pessoa a entrar na live. E aí você tem que ficar lá por educação, né? Isso já aconteceu com algumas pessoas. Nosso amigo William foi acometido por isso, né? Finalmente aconteceu com ele. Aconteceu com você, Wesley? Não, não, de jeito nenhum. Eu evito. É o máximo possível, eu evito. E às vezes quando eu clico na live, antes de aparecer alguma coisa, eu vejo que a live eu já saio. Sim, eu já entrei em algumas que tinha poucas pessoas, mas dava pra sair. Agora, uma pessoa só é triste. Imagina outra pessoa que, tipo, tá fazendo a live. Será que ela continua fazendo mesmo sem ter ninguém? Talvez. Assim, o bom é que tem um delayzinho, né? Às vezes demora um pouquinho pra atualizar o número pra pessoa que tá fazendo a live. Aí pode ser que ela não tenha visto, né?
O que travou, não sei. Amiga, eu não sei, né? Eu acho que viu sim. Vai saber, né? E você já enjoou dessas lives? Porque Amiga, teve muita gente que já tá saturado. sim e não. Eu acho que tem muita coisa que dá pra consumir. Se você procurar direitinho, coisas que são do seu interesse, eu acho que é legal. Que dá até, inclusive, pra levar como se fosse um tipo de podcast, né? Também, digamos. Você tá fazendo alguma coisa, você pode estar escutando, porque eles estão lá conversando. Isso é uma coisa que me Aham. interessa, tá tendo muito assim de aprender a fazer alguma coisa, falando sobre filmes, que são coisas que eu gosto. Uhum. Quando é um assunto assim que não me interessa mesmo, eu saio de perto. Já que a gente tá, eu acredito que tá todo mundo à flor da pele, né? Nessa situação. Albino, se já passasse alguma raiva durante essa quarentena? Se eu já passei raiva na quarentena? Uhum. Sim, e foi lá no comecinho, viu? Como eu ainda tava trabalhando, eu precisava do computador, né? Pra dar as aulas e pra fazer as aulas. E eu tinha um netbook, não era nem notebook. E eu meio que matei ele. A raiva foi culpa minha, né? Porque o carregador dele tava quase indo embora. Na verdade, ele foi embora, né? Parou de funcionar. E aí eu peguei outra entradazinha que vem junto com os plugs do carregador. E aí eu fui testar. E pegou eu, vou deixar aqui. Ele durou 1 dia e meio. No outro dia, senti o cheiro de queimado. Adivinha o que queimou? Não, o carregador não, meu netbook. Porque eu não tive coragem de tentar procurar um outro carregador, que ia ser muito difícil, porque tava tudo fechado. Como é que eu ia achar um carregador pro meu netbook? E aí eu fiz a minha gambiarra e foi pior, né? Porque eu fiquei sem. E não satisfeita, peguei o notebook emprestado com o Matheus, meu namorado. Dura alguns dias, o notebook parou de funcionar também. Minha não. E aí, eu acho que não foi culpa minha. Ele carregava, mas não ligava. Enfim. E aí, depois de algum tempo sofrendo, né? Porque eu precisava usar, minha antiga chefe me emprestou o notebook da escola. E aí eu fiquei usando até conseguir. E além disso, eu não podia comprar outro porque meu cartão de crédito estava bloqueado. Porque ele tinha sido clonado. Em meio à quarentena, né? Ótima época, né? Pra acontecer. E aí, depois de um tempo, eu consegui. Tive que comprar um notebook à vista. Com muito sofrimento. Enfim, agora eu tenho um notebook de verdade, meu, e que funciona. Foi isso. Essa foi minha maior raiva na quarentena. Minha E nossa. você, Wesley? Só queria fazer um adendo aqui, inclusive, gente, toma cuidado. Tá tendo muito golpe de clonagem, de várias coisas, de cartão. O pessoal tá roubando o número do WhatsApp das outras pessoas, se passando por elas para pedir dinheiro. Eu tomei muito cuidado. Olhem na internet, tem vários tutoriais explicando como você pode se proteger dessas situações também. Verdade. Gente, raiva que eu passei na quarentena, eu passei algumas, mas a que eu lembro assim, mais forte que eu passei foi hoje. A gente prestes a gravar o podcast. Várias coisas aconteceram, quase impediram de eu gravar esse podcast. Quando finalmente eu sentei para gravar, cadê a internet? Acho que essa é uma das piores mesmo. Fiquei um pouco bravo, né? Uhum, um pouquinho só. Por sorte, na época que eu estava trabalhando, eu não passei por isso. Porque se eu tivesse passado enquanto eu estava para dar as minhas aulas, que, gente, só para vocês saberem, tanto eu como a Bilene, durante esse período de quarentena, a gente, por um tempo, estava trabalhando como professor de língua inglesa em escolas de idioma. E a gente está fazendo ensino remoto. E eu passei algumas raivinhas com a internet também, quando eu tava dando aula. E uma vez também o computador travou no meio da aula, né? E aí depois ele travou de novo. Mas enfim, estamos aqui, sobrevivemos, né? Acontece. Falando em raivas, acho que muita gente ficou chateado com isso, porque muita gente tinha planos, todo mundo tem, né? Eu acho. Planos pra esse ano, 2020, né? E quais foram os planos que você tinha e que foram por água abaixo? Eu quero que vocês me digam também, nos digam, as raivas e os planos que 2020 destruiu. E você, Wesley, quais eram os seus planos esse ano? Minha gente, esse ano eu queria viajar bastante. Eu estava trabalhando para ajudar dinheiro para conseguir fazer viagens. E aí? Nesse ano ainda? Nesse ano ainda. Pelo menos esse ano eu queria, agora, durante as férias do meio do ano,
fazer uma viagenzinha, porque eu tava achando. Sabe aquela coisa, tipo, você fez uma besteira e você diz, eu mereço, eu vou me dar isso de presente. Sim, sim. Trabalhei demais. Justamente isso, sabe? Eu pensei, não, vou sim, vou nada. Vai nada, né? É muito louco isso que ninguém imaginava, né? Pelo menos eu não imaginava que chegaria nessa proporção aqui no Brasil, né? Mas eu tinha alguns planos também. Assim, por um lado, pra mim, em especial, foi até melhor ser assim, né? Porque esse ano eu comecei o mestrado e pelo andar da carruagem, provavelmente eu teria que me mudar pra Recife. E não era uma coisa que eu queria, porque eu ia viver de bolsa e iria estar muito lascada financeiramente. E para quem é de Garanhuns e mora em Garanhuns, se mudassem para uma cidade grande como Recife, grande e perigosa, desculpa Recife, mas não é uma situação assim muito tranquila, né? E eu que sou muito pacata, eu estava sofrendo com isso. Mas além desse plano, eu também queria viajar, queria juntar dinheiro para viajar, não sei como eu ia fazer isso. Acho que esse era um dos meus maiores planos. Mas não foi tão por água abaixo, né? Porque agora tá melhor, porque eu tô tendo aula em casa, né? Não preciso gastar dinheiro, não preciso morar em outra cidade. Mas mesmo assim, atrasou, né? E é diferente, né? Vamos ver, ainda tem muita água pra rolar esse ano. Mas assim, eu espero que a quarentena acabe logo. Eu planejava comemorar meu aniversário, assim, de uma forma mais efetiva, mais animada, né? Mas acho que isso não vai ser possível. Eu jurava que até agosto a quarentena teria acabado, né? Mas fomos iludidos também. Ou pode fazer como eu, a gente faz a festa de aniversário no Zoom. Pois é. Isso foi em abril, gente. Abril. Agosto a gente ainda vai estar desse mesmo jeito. Triste, né? Falando nisso, dos planos que foram por água abaixo, o que você estaria fazendo se não estivesse de quarentena? Rapaz, é porque quando veio a pandemia agora, ela mudou tudo, tudo mesmo, tipo, virou tudo de cabeça para baixo para todo mundo, né? No meu caso específico, e assim, venhamos e convenhamos, eu não sou uma pessoa que pode reclamar muito, porque eu estou numa situação muito boa comparada a muitas pessoas que estão aí passando realmente dificuldade nessa época, né? Mas eu tive um período bastante complicado porque teve a época que eu estava trabalhando e aí vinha um comentário de que provavelmente agora em agosto as aulas da faculdade iam voltar de maneira remota e minha mãe está tendo aula remota à noite. Então eu estava tentando me virar para escrever meu TCC que durante de março até junho, até metade de junho, eu não toquei no meu TCC, que eu estou tentando terminar a faculdade. Estava bastante focado no trabalho, só que eu tinha que também ajudar minha mãe, então eu estava ficando muito sobrecarregado. E era um dos motivos que eu não Uhum, conseguia dormir, por estar pensando muito nisso. E uhum. então, provavelmente, se tudo tivesse dado certo, esse ano eu estaria me formando. Mas assim, eu já tirei da minha cabeça que esse ano eu não me formo. Um ano a mais, um ano a menos, né, Não menino? é, vai para 9 anos. É, eu podia estar fazendo medicina. Não mesmo. E aí tomei a decisão de sair do meu trabalho para poder ficar mais em casa, ajudar mais em casa. Eu tenho feito isso, eu tenho escrito meu. Não com a assiduidade que eu gostaria de realmente estar fazendo isso, e com a velocidade que eu queria. Voltei para o meu TCC. Então, eu provavelmente, tudo isso para dizer que eu acredito que se não fosse a pandemia, eu ainda estaria trabalhando no mesmo trabalho e me arrumando, ou seja, me virando nos 30 para poder fazer a faculdade e terminar o TCC. Mas ao mesmo tempo eu estou tentando tirar proveito disso, sabe? E adiantar o que eu posso. Correta. Eu, como eu falei, provavelmente eu estaria em Recife, porque meus planos eram trabalhar onde eu trabalhava até junho. Isso eu consegui cumprir de um jeito meio doido, mas cumpri. E em julho, a partir de julho, me dedicar só ao mestrado. E aconteceu isso, né? Mas provavelmente eu estaria. Agora eu acho que eu estaria de férias, né? E depois estaria indo para Recife. E aí eu estaria lá bem bonita, bem dedicada, com o semestre correto, né? Que aí no final do ano eu terminaria as disciplinas. E no ano que vem eu começaria a dissertação. Mas não sei se isso vai acontecer, né? Mas tudo bem, a gente segue. Acho que esse era o meu maior plano. E estaria também planejando para viajar posteriormente, né? Mas também não sei se vai acontecer no que vem, né?
Mas é isso, né? Mas a gente tem que sempre lembrar de não. Acho que primeiro não esperar tanto. E acho que, assim, no geral, talvez a gente tenha se frustrado muito porque a gente cria planos demais e expectativas demais. Não que seja ruim criar planos, mas assim, às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna, sabe? E aí acaba criando expectativas meio que vão além. E quando alguma coisa acontece, a gente se frustra muito. E principalmente nessa época agora que a gente tá vivendo, eu acho que é importante a gente tentar não se cobrar tanto e não esperar tanto. Porque a gente tem que acreditar que a gente tá fazendo o que a gente pode. Como uma professora da gente disse, eu estou dando o meu melhor nas condições do momento, né? Então, ninguém esperava passar por isso. E ninguém sabe como passar por isso. Então, muitas vezes a gente vê outras pessoas postando que eu tô muito produtiva, que eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, e a gente se sente mal. Quem não passou por isso, né? E eu mesmo teve uma época da quarentena que eu tava muito mal. Eu nunca tinha me visto assim. Só que, claro, eu guardei pra mim. Mas porque eu via as outras pessoas fazendo várias coisas e eu não fazia nada de diferente, nada além. Mas é porque eu não tava conseguindo. Eu já tava esgotada. Tanto pela situação em si, tanto pela nova rotina que nós tivemos, né? Que fomos obrigados a ter. Uhum. E muitas vezes essas pessoas que postam essas coisas que estão sendo produtivas não fazem por mal. Mas eu acho que se eu puder dar uma dica aqui, é que pense antes de você publicar qualquer coisa que seja. Às vezes eu estava na minha fase produtiva e queria postar uma foto, uma story. Tô aqui fazendo isso. Tô escrevendo alguma coisa, tô lendo alguma coisa. Mas eu pensava, será que isso vai fazer mal a alguém? Porque às vezes alguém tá lá numa fase ruim, sem conseguir ser produtivo, sem conseguir sair da cama, e aí vai ver aquilo lá que eu postei e vai se sentir mal. Será que é necessário? Pra que eu tô fazendo isso? Vai beneficiar quem? Só a mim, só o meu ego, né? Então, pode ser que você não faça por mal, sempre mostrar essa produtividade, mas tenta repensar um pouquinho, tenta ver se é realmente necessário. Talvez seja melhor você, não sei, tentar dar alguma mensagem de motivação para alguém e tal, do que você sempre mostrar que você tá lá, sempre bem, sempre perfeito, sempre produtivo. Eu acho que vale a pena pensar sobre isso. Em relação a isso que você está falando, o problema não está em postar, mas está exatamente nisso que tu disse, de mostrar como se fosse tipo, um grau de perfeição que não existe. E tipo, às vezes não é nem por mal, sabe? E não que você, não quer ver, então silencia. Mas eu não vou saber quem é que vai postar. E às vezes eu gosto muito da pessoa, eu não quero silenciar a pessoa. Uhum. Mas ao mesmo tempo isso acaba fazendo um certo tipo de mal. Eu acho que cada pessoa está vivendo uma realidade diferente, né? Cada pessoa é um microcosmo, está vivendo situações diferentes, cada um está buscando coisas diferentes. Mas o principal que a gente tem que fazer é, como tu dissesse, ou seja, ter o cuidado com as coisas que você posta, no sentido, ou seja, em tudo, na verdade, né? Quantas vezes acontece de, tipo, você tá no Twitter e acontece uma coisa e aí você cai matando na pessoa que comentou uma coisa que é diferente do que você pensa, por exemplo. Uhum. Né? Esse negócio mesmo da cultura do cancelamento, né? A gente, nos episódios, a gente sempre tá falando sobre fulano tal foi cancelado, a gente escutava fulano tal, mas foi super cancelado. A gente fala isso tirando onda porque sempre se fala muito isso, do cancelado. Mas é tão complicado você ver algumas pessoas que realmente são assim canceladas de uma forma que vão lá e todo mundo cai um linchamento virtual, né? E cai matando dizendo que a pessoa não enfim, dizendo coisas horríveis para a pessoa. É fácil dizer e escrever e postar as coisas quando a gente está de trás da tela, né? É difícil quando você está de frente para a pessoa falando esse tipo de coisa também. E é hipocrisia, né? Porque quem tá lá apontando o dedo, tá apontando o dedo como se não tivesse nenhum defeito, nunca tivesse errado, nunca tivesse falado nenhuma coisa incoerente. Mas quem nunca faz isso, né? Todo mundo já falou alguma merda na vida, todo mundo já foi incoerente alguma vez. E todo mundo tá sujeito a isso.
Então, a partir do momento que você aponta o dedo para uma pessoa, você tem que pensar primeiro, será que eu tenho esse direito? Eu tô na posição certa de fazer isso? Na verdade, ninguém tá, né? Porque tem aquele ditado, quando você aponta um dedo para outra pessoa, tem 3 voltados para você. Então, isso vale para tudo, né? Em relação a tudo. E eu não tô dizendo para não postar, né, gente? Eu só tenha cuidado, tenha a famosa empatia, né? E acho que tudo, qualquer coisa, na verdade, em exagero, já não é tão saudável. Então pensa até que ponto essa produtividade aí que você mostra é positiva ou não. E eu acho que, assim, fora isso, é uma questão geral. Gente, pra que todo mundo precisa ficar sabendo tudo que a gente tá fazendo, né? Uhum. Eu acho isso muito. Sim. Quantas vezes aconteceu? Tipo, acredito que todo mundo já fez isso. Tipo, quer saber os gostos de alguém que você acabou de conhecer. Você vai lá no Instagram, no Facebook, e aí você vê as páginas curtidas, você vê o que ele segue, o que ela segue, o que comenta. Você basicamente tipo, vê tudo da pessoa. E eu fico pensando, imagina outras pessoas que queiram fazer um mal pra gente. Eu sou meio, É verdade. enfim, meio paranoico. Enfim, a gente fez uma super digressão agora, né? É. Mas tudo está interligado, né? Porque nessa época de quarentena a gente vive muito virtual. Foi obrigada a viver isso. Então, se antes isso já era muito presente, agora então toma um tempo muito maior da nossa vida. Então, é bom a gente refletir sobre essas coisas mesmo. Para finalizar, a gente tem um checklist aqui da vida de quarentena, que foi achado no BuzzFeed. Para quem não conhece, é um site de entretenimento que tem alguns testes, alguns quizzes que são assim perigosos. Se você são bem bobinhos, mas se você começa a fazer a grande chance de que você vai querer fazer outro e outro e outro e outro, mas são engraçadinhos, né? Amiga, inclusive, só um adendo, eu queria fazer um aviso. Tava lendo um artigo ontem, falando pra cuidado com esses quizzes, principalmente do BuzzFeed, porque eles estão fazendo. Eu precisaria ler de novo, eu li muito por cima. Mas é um jeito de poder coletar, inclusive, informações pessoais. Sim, com certeza. Gente, eu tô falando isso, mas depois eu vou ler direitinho. Acredito que alguns de vocês já escutaram, espero que não seja uma teoria da conspiração que eu tô dizendo, mas muito cuidado no que você clica também. Assim, pois é. Então, vamos lá. Nossa checklist. E aí você pode fazer o seu check ou não, junto com a gente. Primeiro, você cortou ou pintou seu próprio cabelo. Check, Wesley. Check, eu cortei meu próprio cabelo. Eu não cortei meu próprio cabelo, mas eu pedi pra minha mãe cortar, porque ela é cabeleireira, né? Claro, eu não ia arriscar, né? Cortei minha franjinha. Em breve vocês vão ver. Muito bonequinha. Muito bonitinha. Quando é que sai esse episódio mesmo? Esse episódio sai segunda-feira. Pronto, então vocês vão ver. Mentira, não vão ver não. Vou ter que esperar até um determinado dia, porque eu tenho um planejamento, aqui não é bagunça, tá? Então vocês vão ver. Tá. Então, algumas outras pessoas também fizeram umas revoluções aí nos cabelos. Enfim, ficou bêbado sozinho, Wesley. Não é o meu caso. Sim, não fiquei não foi falta de vontade. Você fez uma reunião no Zoom com seus amigos ou família. Check. Acho que quase todo mundo. Inclusive, como o Wesley falou, fizemos uma no aniversário dele, né? Inclusive, amiga, nesse dia a gente gravou um curta-metragem pelo Zoom. Sim, tô esperando. Ah, minha filha, a edição é complicada. Isso, né? Por isso que o povo grava filme com tantos dias de antecedência, né? Dias, meses. Você mudou o background do Zoom pra algum tema bobinho? Sim. Sim. Eu não mudei, não. Tem uma vaca atrás de mim pra poder aula. Uma vaca? Eu chamava de mimosa, ficava fingindo que eu tava passando a cara dela. Que maravilhoso. Eu não fiz isso porque meu computador não tinha estrutura pra um evento desse porte. E vocês? Postou uma selfie com uma máscara facial? Eu não. Eu não postei, mas eu enviei pra algumas pessoas. Assistiu muita TV. Ou muita Netflix, eu acho que também. Ou Amazon Prime. Assistiu muito. Sim, mas isso eu faço até sem época de Nossa, quarentena. Isso continua normal.
Eu não assisti tanto quanto eu gostaria, infelizmente. Assisti Rebelde bastante, não vou mentir. Mas eu gostaria de assistir mais. E você? Tu sabia que tem Gossip Girl Acapulco? Quê? Eu tava vendo isso ontem no YouTube. Tem a versão Acapulco de Gossip Girl. Você tá chocada? Feita pela Televisa. Deve ser maravilhoso, né? Será que tem aquela cena do Chaves rodando na porta rolatória? Rolatória? Giratória? Então, né? Acho que isso é outro sintoma da quarentena. Que tem aquela cena igual a do Chaves na porta giratória. Rolatória. Eu acho que não, amiga. Eu acho que não. Então, vamos lá, próximo. Fez pão. Fiz. Sim, Wesley fez. Check. Postou uma foto do seu pão. Postei. Sim. Fiz o. Como é que chama? O bumerangue. Mostrando o pãozinho subindo. Né? Eu fiz pão sírio. Oh, meu Deus. Eu não fiz. Tossiu e se sentiu paranoico. Achou que tava já com coronavírus. Eu agora. Todos nós, né? Usou os mesmos shorts por 3 dias seguidos. Eu sim, não vou mentir, Wesley sim, eu tô vendo a cara dele. Eu já também. Quem não fez isso está mentindo. Quem disser que não fez isso está mentindo. Faça aí o seu check. Calça, tá? Short. É porque aqui tem outra coisa, tá? Né? Calcinha ou cueca não, pelo amor de Deus. Short. Tá. Uhum. Roupas íntimas não. Não, gente. aí já é demais. Inclusive, se você fez, mude. Melhore. Stop. Postou nas mídias, nas redes sociais, a importância do distanciamento social. Sim, eu provavelmente sim também. Sim. Pedi alguma comida por um AP, tipo iFood, Equifome, alguma coisa assim. Uber Eats. Pedi. Eu também. Inclusive, República do Café me patrocina. Inclusive, pedi a pizza do teu pai. Mandou algum artigo assustador para seus membros da família. Não. Eu não. Falou sobre todas as coisas legais que você vai fazer quando tudo isso acabar. Sim. Eu sim. Gostei nossa viagem. Verdade, né? Sim. Nossas festas. Sim, sim. Próximo. Estocou muito álcool em gel. A princípio, acho que todo mundo queria comprar muito, né? Sim, mas não conseguiu. Assistiu o vídeo de Gal Gadot. Imagine. Nossa, sim. Sim. Eu só assisti por causa de John Mayer. Não vou Os mentir. artistas americanos cantando, né? Sim. Reclamou do tanto que suas mãos estavam secas de tanto lavar. Sim. Eu não reclamo. Sim? Sim. Tu sim? Porque teve alguns dias que eu lavei bastante. Deixa eu ver. Teve algumas refeições estranhas porque tava com preguiça de cozinhar. Ou de comer alguma coisa de verdade. Sim. Sim, eu também, sim, claro, todo mundo. Ensinou algum avô ou alguém mais velho a usar o Zoom ou o Meet ou alguma coisa assim. Ah, não. Lavou muita louça. Sim. Isso já acontece aqui normalmente, né? Então, usou o adesivinho Stay Home no Instagram. Não. Eu também não. Mas acho que algumas pessoas que estão ouvindo, sim. Terminou uma ligação falando tchau, lave as mãos. Não. Eu sim, com os meus alunos. Prometeu que iria ler mais livros. Sim. Eu também. Aí, próximo. Não leu tantos livros. Check. Eu vou marcar que sim, mas assim, porque eu tô seguindo o mesmo plano que eu tinha antes da quarentena, que eram poucos livros, então eu tô conseguindo. E o último, fez um TikTok. Então, eu tenho TikTok, só que eu não. Eu não sabia disso. Eu tenho TikTok, gente, só que assim, toda vez que eu entro eu fico perdido, porque eu não sei como mexe. Passada. Eu baixei o TikTok, mas já há um tempo. Acho que foi antes da quarentena. Porque eu achei que dava pra fazer, tipo, aquele outro aplicativo, que é um monte de videozinho junto. Lomotif, sei lá. Uhum. Mas não era. Eu também não sabia mexer. Aí desisti. Mas na quarentena,
Não fiz nenhum TikTok, não. Gente, vocês fizeram. E vocês, bichos, se fez, não tenha vergonha de falar. Ninguém aqui vai te julgar. Eu só não comecei a gravar porque eu não sei mexer ainda. Quando eu aprender, eu vou começar a gravar provavelmente. Porque tem muito, ou seja, todo mundo fala porque tem muita coisa estranha que o pessoal faz, mas tem muita gente legal que faz material lá. Mas agora meio que migração, né, de volta para o Instagram, porque tem os Reels. Sim, o Mark Zuckerberg não tá nunca satisfeito, né? Tem que pegar tudo de todo mundo. Quer ser o dono de tudo, dono de mim, dono de tudo. Sim, né? É isto. É isto, gente. Esse foi o episódio de hoje. Comentem lá, vocês têm muita coisa pra comentar. Queremos ver vocês lá falando com a gente. Escutem no Spotify, no YouTube também, se quiserem escutar, fiquem à vontade. E nos vemos no próximo episódio. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, gente, beijos.